Oi, pessoal. Nós estamos num momento na vida do Brasil em que a política deixou de ser uma disputa sobre quem exerce o poder para ser uma disputa muito mais existencial, que é uma disputa sobre como se exerce o poder, de maneira democrática ou de maneira tirânica. Nós estamos vendo o governo Lula, infelizmente, usando a tragédia do Rio Grande do Sul, não só para se promover, mas para censurar, para aumentar o seu poder tirânico, que é o poder do corruptariado brasileiro como um todo, do qual o governo Lula faz parte. Então, para entender isso, nós precisamos ir ao terreno dos valores, terreno dos princípios, para reconstruir, primeiro na nossa cabeça e depois na realidade, o Brasil como um sistema democrático. Nós precisamos entender por que o poder está sendo exercido de maneira tirânica e como isso pode ser diferente. A proposta de estudar isso é a proposta da Academia Folha Política, é a proposta do meu curso de Logopolítica, que está lá na Academia, é a proposta do programa semanal Agenda 2030, que também faz parte exclusivamente agora da Academia, é a proposta do curso sobre juristocracia e outras iniciativas que estão nesse espaço. Por isso, eu queria te convidar para fazer parte desse projeto com um adicional, que é uma promoção especial que nós estamos oferecendo a partir de hoje. É a promoção Povo versus Tirania. Promoção Povo versus Tirania para acesso à Academia Folha Política por apenas R$ 344 por ano. Anuidade R$ 344, ou seja, menos de R$ 1 por dia, para ter acesso a todo esse conteúdo, que não é apenas um conteúdo passivo, é um conteúdo de trabalho, é um conteúdo de um projeto, onde quem está ali pode fazer parte. Um projeto de reconstrução, um projeto de refundação das ideias básicas do nosso país. Então, é isso que eu queria oferecer a partir de hoje, promoção Povo versus Tirania. Com isso, você terá acesso a todas essas iniciativas exclusivas da Academia. Você ajuda a manter também a presença nas redes sociais, ajuda a fazer os cortes, esses recortes e vídeos que a gente publica no meu canal. Todo esse trabalho, além da live aberta, do código-fonte, tudo isso é viabilizado pela participação na Academia Folha Política. Então, é isso que eu queria deixar aqui como uma sugestão, como um convite, como um chamamento para a gente se juntar nesse projeto. Quem quiser integrar esse projeto, essa aventura, essa mudança de mentalidade, essa conscientização e essa ação, é só clicar aqui nos links que estão na descrição, que estão aqui junto desse vídeo, tá bom? É isso, obrigado. A gente vê que vou falar assim, essa sede de Brasil e, ao mesmo tempo, essa sede de Deus que os brasileiros têm mostrado não está saciada. Muito pelo contrário, né? Os brasileiros continuam tendo sede de pátria, sede de nação, sede de se sentirem como um povo e, ao mesmo tempo, essa necessidade de Deus, que é de onde parte a fé. E aí está, me parece, o potencial transformador de tudo aquilo que está acontecendo, que nos liga, portanto, a outros momentos. Bem, eu queria começar hoje fazendo uma referência aqui a um livro justamente muito importante nesse contexto, que é A Sociedade de Confiança, do Alain Peyrefitte. Eu nem quis botar aqui a capa, quis concentrar na capa da live, quis concentrar nessa imagem aí do pessoal do jet ski rezando, mas o livro, depois posso até escrever aqui, Peyrefitte é um autor francês, acho que já faleceu, porque ele era bem antigo, escreveu aí entre os anos 70, 80, 90, esse é um livro dos anos 90, A Sociedade de Confiança, onde ele teoriza sobre como surgiram as sociedades de democracia liberal e economia de mercado, que criaram
liberdade, criaram prosperidade ao redor do mundo, e a ideia dele é de que surgiram não por decisões, nem por imposições, mas justamente porque surgiram em sociedades que viviam como sociedades de confiança, onde as pessoas viviam bem umas com as outras, tinham união, tinham o sentimento de pertencer a algo comum. E essa é a base sobre a qual evoluíram os projetos de liberdade econômica, liberdade política, desde o século XVII, digamos, um pouco antes até. E na edição brasileira desse livro, tem um pós-fácio, que é um texto do Olavo de Carvalho, e depois uma entrevista do Olavo de Carvalho com o Alain Peyrefitte, feita nos anos 90, acho que 1998, se não me engano. Deixa eu até botar aqui. Eu já vou escrever aqui para vocês. Alain Peyrefitte. A sociedade de confiança. Confiança. Tá? Tá aí a referência. E, então, nesse pós-fácil, nós temos aí não só um resumo da obra, mas ideias claras do próprio Olavo, né? E o diálogo depois dele com o Peyrefitte é extremamente interessante. Queria convidar quem quiser a conhecer esse livro. O próprio livro e o pós-fácil é tão importante quanto. E esse pós-fácil foi intitulado pelo Olavo Abaixo a Malícia, só quem confia vence. Só uma sociedade onde as pessoas confiam umas nas outras e confiam, de repente, também nas suas instituições, somente aí nós temos a possibilidade de vencer, né? Vencer no sentido de conquistar, de vencer os desafios, criar um ambiente bom para as pessoas terem seus filhos, criarem seus filhos, né? E viverem a sua vida. Bom, e é isso justamente que está sendo destruído por isso, pela malícia. Nós vemos a malícia, né, que inclui a mentira, que inclui a perseguição, que inclui a censura, que inclui a atribuição, né, de invenção de crimes para poder perseguir as pessoas, tudo isso. A malícia parece que está vencendo, mas quem sabe a gente consegue recuperar a confiança. Esse texto do Olavo, quer dizer, tem um texto dele depois da entrevista. O texto dele ele começa com uma citação do pensador Franz Rosenzweig, que diz o seguinte: não existe mais do que uma só fórmula para fazer de um homem um homem autêntico. A fórmula que prescreve a ausência de toda a fórmula. Nossos ancestrais tinham uma bela palavra que resumia tudo: a confiança. Então, a confiança aqui já ele coloca como algo ligado ao indivíduo, né, a esse indivíduo que não segue uma fórmula padrão. Um indivíduo que tem a liberdade de se expressar, de criar e de exercer a sua própria personalidade. E isso é a base, né, de uma sociedade saudável, né? A fórmula que prescreve a ausência de toda fórmula. Então, isso contrasta com o programa do poder atual, do poder que se exerce nas nossas vidas, contra as nossas vidas, pelo Estado, e pelo conjunto dos Estados, e pelas forças que estão acima dos Estados, e que querem justamente a uniformização, né, querem transformar as pessoas em fórmulas, querem padronizar, né, querem acabar com qualquer espaço para a individualidade. Você só pode pensar uma coisa, você só pode falar uma coisa, só pode consumir uma determinada coisa. Vejam, né, o programa da sociedade do poder total, do controle total, né, penetra na nossa vida. Então, lá no ventre da mãe, né, penetra na primeira palavra do bebê, né, que ela
quer matar o bebê dentro do ventre da mãe, quer matar a primeira palavra do bebê que por acaso conseguiu nascer, né? A própria palavra mãe, quer matar, né, toda essa relação, quer matar, claro, o exercício da fé numa realidade transcendente, e quer também, né, destruir a individualidade. Tudo isso são maneiras diferentes de destruir o ser humano e carregar todo o poder para esse próprio programa de poder. E uma das maneiras de destruir o ser humano é uniformizar, dizer, olha, todo mundo tem que seguir o mesmo padrão. E uma das maneiras de fazer isso é através da censura. Porque você pode ouvir, todo mundo tem que ser igual, tá bem, mas eu não sou. Mas se você tentar não ser, você sofrerá imediatamente uma punição. E isso é o que está acontecendo. Justamente por quê? Porque essa é uma das raízes de uma sociedade de confiança, de uma sociedade baseada em pessoas, indivíduos, em famílias, e não baseada no Estado e no poder supremo. Bom, o Olavo, ele coloca esse livro, inclusive, numa linha de autores interessante, que tem o Tocqueville, da Democracia na América, tem o Frédéric Bastiat, que diz, o Olavo, que é o pioneiro no diagnóstico da natureza voraz e tirânica do Estado moderno. Fala do Bertrand de Jouvenel, que é um autor que eu gosto muito. O Olavo diz, olha, é uma inteligência que é altamente pouco conhecido, mas menos falado, porém altamente respeitado. E diz o Olavo que o Bertrand de Jouvenel é alguém que destruiu o mito das liberdades crescentes, essa ideia de a liberdade está sempre crescendo. Não, não está. E isso lá nos anos 50 também, o livro mais famoso do Bertrand de Jouvenel, justamente sobre o poder, eu acho que é dos anos 50, 60 no máximo. E no momento, olha, tá, democracia e tal, não, né? E acho que ele previu este nosso século XXI, onde a liberdade está decrescendo em todo lugar. Então, o Jouvenel diz, segundo Olavo, né, que colocou no lugar dessa teoria de que as liberdades estão crescendo, a demonstração do crescimento ilimitado do poder, da distância cada vez maior entre governantes e governados. Então, isso que nós estamos vendo hoje, lá na tragédia do Rio Grande do Sul, essa distância entre governantes e governados. Os governados estão se mobilizando para aquilo que é mais básico também, que é tentar salvar a primeira vida, depois a subsistência uns dos outros, estão se dando as mãos, em sentido próprio e em sentido figurado, e estão cobrando, sim, das autoridades pagas por eles, né, pagas pelos seus impostos, para que façam algo, para que façam a sua parte. E essas autoridades, elas estão se voltando contra essas pessoas, querendo calar essas pessoas, querendo intimidar essas pessoas. Pode ser, eu estou aqui já há uma semana comentando esse tema, que estejam sendo feitas mais coisas do que aparece por parte do Exército e outras instituições, mas bastaria fazer, né? Não precisariam criticar quem diz que não está sendo feito, porque de fazer está sendo feito também tem diferentes graus. Aparentemente há um esforço deliberado de criar essa distância. Tudo aquilo, toda essa reação do governo brasileiro, as críticas que ele está recebendo nas redes, não me parece que seja uma reação assim defensiva. Tipo assim, puxa, eu estou fazendo, as pessoas dizem que eu não estou fazendo, e não aguento mais isso, então eu vou prender todo mundo. Não, estaria errado, né? Isso. Mas não é. É uma reação ofensiva, é uma reação agressiva, é uma reação que quer justamente criar problema, quer criar celeuma, quer criar fricção e ódio. Não há nenhum esforço para atrair a confiança do povo. Não. O esforço parece ser justamente para destruir a confiança do povo. Parece que já chegou nesse ponto. Eles não querem mais fingir que o povo deva ter confiança neles. Eles se assumem como um alvo de desconfiança e querem punir justamente quem expressa essa desconfiança, né?
Isso tem a ver com o seguinte: a esquerda, de um modo geral, entendendo como esquerda tudo que está convergindo hoje para um grande projeto de poder, de destruição do indivíduo, da nação, da transcendência, tudo isso. A esquerda vive, como sempre viveu, de criar conflitos, né? Isso está lá na filosofia marxista, no pensamento marxista, no pensamento de Marx, tirado um pouco do pensamento de Hegel, distorcido, mas o pensamento de Marx, Hegel distorcido por Marx, e Marx tem sido aplicado pelos marxistas da maneira que eu acho que ele previa, que é o seguinte: olha, criar contradição. Como é que nós vamos chegar no poder absoluto? Criando contradição, explorando as contradições criadas. Algumas contradições existem, mas o marxismo, a esquerda derivada dele, e esse projeto atual que é derivado do marxismo, todo ele vive sempre de ou pegar uma contradição e extrapolá-la e incentivá-la, contradição entre diferentes grupos na sociedade, ou entre diferentes ideias, ou entre diferentes pessoas, ou mesmo criar problema quando a contradição não existe. E na marcha normal das coisas, o mundo parecia estar evoluindo dessa maneira que o Juvenal disse que não está, mas nos anos 90 parecia que podia estar evoluindo nesse sentido, de uma crescente liberdade, de uma crescente harmonização das contradições normais na vida humana. Nunca vão ser destruídas, né? E é bom que não sejam, porque aí é a questão, né? A vida vive de contradição, da existência de contradições, né? Mas as pessoas estavam convivendo com essas contradições, elas estavam se reduzindo, estavam dando lugar a sociedades mais livres e mais prósperas. Então, o mundo estava ficando fácil demais. A esquerda vem com o seu novo programa, né? Agora, né, você tem o marxismo-leninismo, agora você tem o marxismo-globalismo, a partir do ano 2000, mais ou menos. A esquerda vem e começa, então, a criar novas contradições. A contradição de classe já não pegava muito, já não pegava praticamente ninguém, sobretudo nos países mais desenvolvidos, né? Dizer, olha, pobres contra ricos, trabalhadores contra empregadores. Não, porque estava todo mundo trabalhando, ganhando, tendo emprego, né, cada vez mais acesso a bens e tudo isso. Então, começam a criar novos problemas. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política,
tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço.